dia que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, aquele que está conosco, nós clamamos ao Senhor nesse dia, consagrando tudo a Ele e entregando tudo em Suas mãos. E pedimos a Deus teu favor. E eu peço a Ti, Senhor, nesse começo de dia, toque-os, Jesus, com Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor agora, toque-os, Jesus. E que todo aquele que entrar nessa oração seja curado, seja liberto, tenha uma experiência com Jesus, seja salvo, seja transformado, que uma operação divina toque nessa pessoa e que transformações sobrenaturais marquem essa oração. No nome poderoso de Jesus Cristo, visita, Senhor, aquele que está abatido, que seja levantado, o que está doente, receba saúde total e completa, plena. Nós declaramos o Teu poder, Senhor, tocando na vida dos Teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, arranca as dores nos braços, arranca as dores nas costas e traz um tempo novo sobre essa pessoa, no nome de Jesus. E que a prosperidade divina entre no lar, entre no caminho, entre na empresa, entre na família, e que em todas as coisas essa pessoa seja bem-sucedida, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar junto com você aqui nesse começo de dia. Eu quero profetizar no nome de Jesus, a prosperidade divina entra na tua vida, entra no teu caminho. Você crê? Então profetize aí também, você nos comentários, escreve aí: a prosperidade divina está entrando na minha vida. Declare com toda a fé no seu coração. E eu também quero profetizar que Deus vai fazer uma obra sobrenatural na tua casa. Vai se cumprir Atos 16:31. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e todos da tua casa. Vai haver salvação na tua família. Vai haver transformação. Você não vai saber nem como isso vai acontecer, mas Deus vai agir. E quando se apresentar para você, já vai ser um milagre de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um texto que é Mateus capítulo 6, verso 19, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Você sabe o porquê dessa passagem bíblica? Jesus não estava contra os bens materiais. Ele estava contra você não ajuntar os tesouros nos céus. É isso. Porque muitas vezes a pessoa que fica só em volta de conquista aqui nessa terra, de ganhar, de ter influência, de ter sucesso ou de ganhar muito dinheiro, ela acaba se perdendo, ela perde o propósito dela. Porque o propósito de Deus nessa vida não é você se tornar, sabe, um expert conhecido ou um vencedor nas áreas das finanças. É claro que você tem que ser bem-sucedido, é claro que Deus quer o melhor para a sua vida. Amém? Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Mas não é isso que vai trazer para você o prazer de viver aqui nessa terra. Não é isso que vai agradar a Deus e que vai preencher o vazio do teu coração. Nós precisamos entender que quando o jovem rico chegou a Jesus, em nenhum momento Jesus tinha problema com a riqueza do jovem rico. Jesus tinha problema com o apego que ele tinha ao dinheiro. O apego que ele tinha ao dinheiro. Esse era o problema. O problema, muitas vezes, é que nós nos apegamos aos bens materiais, nos apegamos a coisas, nos apegamos, sabe,
a uma vida, ou até mesmo, sabe, em querer agradar os homens. E eu quero aqui dar hoje algumas formas de como você pode ajuntar tesouros nos céus, certo? Você quer aprender a juntar tesouros nos céus? Mesmo que você seja uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida aqui nessa terra, prosperidade é você ajuntar tesouros nos céus também. Na verdade, em primeiro lugar, ajuntar tesouros nos céus. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então preste atenção como você pode juntar tesouro nos céus. Primeiro, temendo a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio da sabedoria. Temer a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos aprender a temer a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, respeitar sua palavra, respeitar sua direção, respeitar a sua obra, respeitar o que Ele está querendo fazer. Isso é temer a Deus. Então, quem quer ajuntar tesouro nos céus tem que aprender a temer a Deus sobre todas as coisas. Escreve aí, vou temer a Deus sobre todas as coisas. Escreve com toda a fé do seu coração, porque esse é um princípio para você juntar tesouros nos céus. Respeitar a Deus, crer na sua palavra, respeitar a direção de Deus. Segunda coisa, dê aos pobres. Aprenda a tirar parte daquilo que você tem para dar aos pobres, para abençoar os pobres. Às vezes nós nos importamos, sabe, em querer tudo para a gente, mas de vez em quando vá no seu guarda-roupa, pegue roupas para dar, pegue sapatos para dar, pegue móveis que você não está usando mais, que você está acumulando, e dê aos pobres. Jesus disse, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Aprenda a semear na vida dos pobres, e não só o material, mas também o espiritual. Ontem eu estava com os meus filhos, estava com a minha esposa, e nós cruzamos na frente de uma loja, certo? E a minha esposa entrou numa loja e eu fiquei, sabe, aonde eu estava, fiquei parado ali, e de repente uma mulher atravessa assim ela atravessa o lugar que ela estava e ela chega para mim e pergunta, você pode fazer uma oração aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalho? E eu disse para ela, claro que eu posso, não me custa. Toda pessoa que pedir ajuda para você, tente ajudá-la. Não importa se vai tirar você do seu comodismo, certo? Porque naquele momento ali eu estava desfrutando com a minha família. Mas, não tem problema, entrei dentro da empresa e oramos, abençoamos, e você tem que entender, quando você dá para as pessoas algo, você também vai colher. Aprenda isso. E muitas vezes, você fica tão preocupado com o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro que você dá para ela quando ela está pedindo uma esmola, certo? E pensa assim, não, eu não vou dar o dinheiro para ela, porque eu não sei o que ela vai fazer. Mas existem casos reais e Deus dá o discernimento para a gente. Deus dá o discernimento. Por isso, que Deus coloque no seu coração de ajudar os pobres, de tirar uma parte da sua renda, de comprar cestas básicas, de dar para as famílias carentes, de fazer campanha. Se você é um empresário, faça uma vez por mês ou a cada 2 meses uma campanha para os pobres, abençoe, uma instituição, abençoe um hospital, algo que Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que isso vai ser uma tremenda bênção. Na igreja que nós congregamos, nós tivemos uma ideia, todo culto nós damos cestas básicas.
todo culto, nós mantemos uma quantidade X de cesta básica todo mês. Toda pessoa que vem e que tiver com necessidade no nosso meio, ela vai poder levar uma cesta básica para casa, porque Jesus nos mandou ajudar os pobres, ajudar os órfãos e as viúvas. Faz parte da nossa vida ajudar pobres e viúvas, porque os órfãos e as viúvas, eles perderam alguém. E é nossa responsabilidade, todos nós temos órfãos e viúvas perto de nós, ligar para os órfãos, ajudá-los até mesmo financeiramente. Deus não permite que alguém se aproxime de você ou seja conectado a você por acaso. É para você ajudar esse órfão ou ajudar essa viúva, certo? Tem coisas que você precisa fazer para as pessoas próximas de você. Você tem que mostrar compaixão. Talvez você tenha o seu pai ainda, ou você tenha a sua mãe, certo? Então, cuide dos órfãos, cuide das viúvas. A Bíblia nos manda, inclusive, orar por eles constantemente. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Também, se queremos ajuntar tesouros no céu, nós devemos preferir aos outros em honra. O que significa isso? E as pessoas têm dificuldade, sabe? De preferir os outros em honra. Honre seu patrão, honre seu pai e mãe, honre seu pastor, sua pastora, honre as pessoas que ajudam você na vida, as pessoas que pagaram o seu estudo, as pessoas que lhe ajudaram no negócio, que não tinham responsabilidade de lhe ajudar, mas acabaram lhe ajudando. Aprenda a honrar essas pessoas, aprenda a honrar. Sabe? Aprenda a honrar. Isso é juntar tesouros nos céus. Quando você honra as pessoas próximas de você. Infelizmente, nós vivemos hoje a cultura da desonra, onde as pessoas, tudo que elas pensam, em grande parte, é nelas, é no seu projeto. Elas não ouvem mais a Deus. Elas querem elas mesmas serem beneficiadas em tudo. Então, sabe, eu me alegro muito quando pessoas são enviadas por Deus e dizem assim: Deus me mandou ajudar você. Deus me mandou orar por você. Deus me mandou interceder pelo seu programa de televisão. Quando eu estava, olha que tremendo isso. Quando eu estava, o ano passado, pensando em encerrar o contrato com a TV, uma pessoa, ela mandou uma mensagem para a gente, mandou para a minha equipe e disse assim: estou orando por vocês, para que Deus dê recursos e para que Deus os fortaleça, para que vocês continuem fazendo essa obra tão nobre que vocês têm feito. E eu digo para você, quando alguém prefere os outros em honra, é porque Deus está agindo na vida daquela pessoa. Nós temos que honrar as pessoas que estão, sabe, que Deus colocou no nosso caminho. Temos que honrar. A honra é um princípio que abre portas para você. Aprenda a honrar, principalmente aquelas pessoas que, sabe, de alguma maneira fizeram a diferença na sua vida. Por isso que eu digo, honre pai e mãe, honre pessoas que lhe deram uma oportunidade de trabalho, honre a empresa que lhe deu uma oportunidade de trabalho, certo? Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu dou o meu melhor dentro daquela empresa, mas aquela empresa abriu a porta para você. Mesmo que seja uma multinacional, abriu uma porta. Aprenda a honrar, sabe, o que as pessoas fazem por você. E para encerrar, sirva a Deus com seu tempo e com todo o seu coração. Quer ajuntar tesouro no céu? Então sirva a Deus. Eu tenho entregue a minha juventude a servir a Deus. Eu tenho entregue meu tempo a servir a Deus. Você vê, hoje é domingo. E eu, 5 da manhã, estava de pé aqui para ministrar para você. 5 da manhã, certo? De domingo a domingo, estamos aqui servindo. Por quê? Porque eu entendo que estou servindo a Deus. Eu entendo que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito,
e esse propósito não me deixa parar. Hoje, com a graça de Deus, sabe, poderia estar fazendo muitas coisas aqui, mas estaria apenas ajuntando tesouros da terra. Prefiro ajuntar tesouros no céu, porque a nossa vida aqui nessa terra é como um vapor que aparece por um tempo e desvanece. Mas o que você está juntando nos céus, isso é eterno. Isso é eterno, o que você está ajuntando. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. E é isso que eu quero. Eu quero viver a minha vida ganhando almas. Quero viver a minha vida ensinando as pessoas a ouvir a Deus. Sabe, eu acredito que o que Deus faz na nossa vida não é apenas para nós, é para compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos. Por isso que quando eu digo para você aqui compartilhar as orações, você está juntando tesouro nos céus. Quando você está levando a palavra para outras pessoas, amém? Sempre entenda, há coisas que você junta para você no natural, mas procure ser um investidor naquilo que você está mandando para o céu também. Porque algumas pessoas, tudo que mandam para o céu são coisas negativas, são coisas ruins. Veja se a obra que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo é tesouro no céu ou é obra para homens. Sabe, é obra para homens. Por isso, nos preocupemos nisso. Mateus 6,19, vamos ajuntar tesouros no céu. Amém? Escreve aqui nos comentários, vou ajuntar muito tesouro no céu. Amém? Ajude as pessoas, ore pelas pessoas. Se envolva com o que é bom, se envolva com o que é certo, se envolva, sabe? Ajunte tesouros no céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Com os anos, eu me tornei um especialista em algumas áreas. E eu ajudei igrejas do mundo inteiro já, com o conhecimento que eu adquiri, né, nas redes sociais, enfim, empreendendo também e em tantas outras coisas. Gente veio de longe para buscar conhecimento comigo em algumas coisas. E para a igreja, quando se tratou de igreja, quando se tratou de pessoas do reino, eu sempre ajudei gratuitamente, sempre, passando todo o conhecimento, ajudando, ensinando. E eu sei que isso é juntar tesouros no céu. Isso é juntar tesouros no céu. Cada coisa que eu faço no reino é para juntar tesouros no céu. A televisão é para juntar tesouros no céu. É para ganhar almas, é para falar do nome de Jesus. Tem coisas que não tem preço, tem valor, sabe? Não tem preço, tem valor. É isso, as pessoas têm que entender isso. Tem coisas que não tem preço. Eu já ajudei pessoas a fazer intermediações de negócios e muitas vezes, claro que Deus me abençoou em muitas intermediações, mas teve outras que eu ajudei alguém do reino e eu disse assim, não quero nada. É semente no reino, é semente no reino, é para ajudar no reino. Isso é juntar tesouros nos céus. Amém? Isso é juntar tesouros nos céus. Você tem que entender, tudo que nós fizermos aqui nessa terra, devemos nos preocupar com a nossa riqueza dos céus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você e que você comece a meditar agora sobre aquilo que você está enviando para os céus. Amém? Aquilo que você está enviando para os céus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui. Testemunho que nós recebemos do Mariano. E ele escreveu assim: eu venho testemunhar uma bênção, uma graça, uma vitória alcançada numa causa na justiça, que havia sido abandonada por 2 advogados no início. Mas Deus preparou outro advogado e fez com que o processo continuasse. Em 2023, você profetizou que Deus faria algo tremendo na minha vida e me tiraria da humilhação. E hoje, a espera acabou, a vitória chegou. Desde que entrei e comecei a seguir as orações, minha vida tem sido marcada por bênçãos. Ao final do propósito, nada faltando, nada quebrado, tudo completo, Deus me honrou para a glória e honra do nome dEle. Estou muito feliz e grato. Glória a Deus, Mariano. Eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse é o Deus que eu acredito.
que transforma vidas, que cura, amém, que opera milagres, um Deus que para Ele não há impossíveis, não há impossíveis. E você que está aqui ao vivo junto comigo, eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas, amém? Vamos ajuntar tesouros nos céus. Compartilha essa oração, deixa a tua curtida aqui, e você que não é inscrito no canal, te inscreve aqui. Tenho certeza que só vai fazer bem para você, amém? Tenho certeza. Então te inscreve no canal, vamos andar juntos. E hoje, às 9h30 da manhã, presta atenção, 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, nós estamos numa sequência, 7 domingos de adoração, certo? E eu vou estar ministrando a segunda palavra hoje. E quem pode estar no presencial, esteja no presencial. Tá? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá? Quem pode estar no presencial, esteja no presencial. Quem não pode estar no presencial, online, eu vou ministrar às 9h30 da manhã, ok? Então, ficamos certos aí, em nome de Jesus. Eu quero declarar os Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero falar para você rapidamente do meu livro, Café com Jesus. Esse aqui é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui tem sido pedido, inclusive, por donos de empresa, por parceiros aqui do nosso ministério. Eles têm semeado na vida de todos os funcionários. Muitos já fizeram isso. E se você quiser também semear na tua família, semear nas pessoas que trabalham para você, nos seus colaboradores, você pode adquirir através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. E está vindo um novo módulo logo aí dentro da Academia Kingdom Global, tá? Inclusive minha esposa vai lançar uma ministração especial sobre pessoas, e é uma série de mensagens, tá? Uma série de mensagens sobre problemas com irmãos de sangue, como quebrar barreiras entre irmãos de sangue. De repente você e seu irmão não se falam mais, há uma barreira na família, certo? Ou você não fez nada e simplesmente as pessoas se afastaram. Será que existe algo espiritual que pode ter se levantado contra o seu relacionamento? Bem, eu convido você, tá, a se tornar aluno da Academia Kingdom Global, que inclusive agora terça-feira nós vamos ter um momento de direção especial de Deus, e essa semana que vem já começa esse novo módulo da minha esposa e o meu junto, certo? Então vai ser incrível. E se você não é aluno ainda, vá lá no meu site e se torne um aluno da Academia Kingdom Global. Direção para a sua vida toda semana, você encontrar o seu propósito e viver o extraordinário. E coisas que eu não ministro aqui, ministro lá dentro da Academia Kingdom Global, tá bom? Então vem ser treinado por Deus. Se torne um aluno da Academia Kingdom Global. Ontem, eu não sei se você estava nas minhas orações, mas Deus me mostrou uma pessoa com muitos problemas aqui,
certo? Não sei se eram só de garganta ou se eram problemas de tireoide também, mas hoje, quando eu comecei a oração também, eu senti muita dor aqui, certo? Aqui nessa região do pescoço. Tem alguém que está acompanhando minha oração aí, que está com problemas aqui nessa região, problemas sérios. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me falou de uma pessoa com uma grande irritação nas vistas, como se tivesse areia nas vistas, sabe? Como se tivesse areia nas vistas. Seja você quem for, que está com esse problema nos seus olhos, com essa irritação nos seus olhos, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa com problemas nos pés sangrando. Não sei se isso é um problema de alergia ou é um outro problema, mas eu quero declarar saúde sobre os teus pés. Quero declarar saúde sobre os teus pés, a cura sobre teus pés, que toda dor, toda rachadura, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, eu vou estar orando por você e não perca 9h30, eu vou trazer a segunda mensagem sobre adoração. Amém? 9h30, não perca nosso culto de adoração ao vivo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti. Apresento sua casa, apresento sua família e eu peço uma intervenção sobrenatural sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre tudo que estiver ligado a ela e que a prosperidade divina entre na sua casa, a prosperidade divina entre no seu caminho. Senhor Jesus Cristo, nós queremos juntar tesouros nos céus também. Nós queremos, ó Deus, fazer com que tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso caminho, aqui nessa terra, seja feito. A ajuda para os órfãos, a ajuda para os pobres, fazer o bem. Sim, ó Deus, ser uma bênção na vida de pessoas, cumprir o ID de Jesus. Queremos cumprir o ID de Jesus e tudo aquilo que o Senhor determinar como missão de vida, como propósito, nós queremos conhecer e fazer. Não queremos viver para nós mesmos, queremos cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Que Mateus capítulo 6, verso 19 esteja no nosso coração e que possamos ajuntar tesouros nos céus. Senhor, eu apresento diante de Ti esta casa, essa família, cada pessoa que está orando junto comigo. Que o Senhor traga um despertamento espiritual, o Senhor traga um avivamento e que essa pessoa seja bem-sucedida, próspera espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa, visita seu lar, visita a sua família agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Que todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está com dores no corpo seja curado. Todo aquele que está com problemas emocionais, doente emocionalmente, seja curado. Em nome de Jesus, Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo é da saúde, ser curado, ser tocado de uma forma sobrenatural agora. Senhor, arranca a ansiedade dessa pessoa, arranca o peso que ela sente, a angústia, a opressão, o aperto no peito, arranca de cima dela e traga, Senhor, sobre ela um refrigério, traga sobre ela um ânimo novo. No nome de Jesus Cristo, Senhor, visita teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, Pai, é para que cada pessoa que está orando comigo seja visitada pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que portas se abram, para que aqueles que estão desempregados, que a porta do emprego se abra ou que eles criem um novo negócio. A minha oração, Pai, é para que o Senhor prospere teus filhos e filhas no seu caminho. E oro também para que haja salvação dentro dessa casa. Haja, Senhor, salvação dentro desse lar. Que todos conheçam a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Meu Deus, eu oro e os abençoo e declaro saúde a toda pessoa que está me ouvindo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Às 9h30 eu aguardo vocês aqui hoje. Hoje eu vou falar sobre adoração com visão de trono, certo? Adoração com visão de trono. É tremendo o que eu vou compartilhar com você hoje.
Que Deus te abençoe. Compartilhe agora com 7 pessoas. Compartilha com teus amigos, com teus parentes essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Que Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, que está levando você a orar mais, que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida. E glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você, que querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz,
mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo. E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na Palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo. A voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos à voz da dúvida, à voz do vento, à voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, larga esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido. Nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, ou será para sempre.
Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco, é a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, é um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, que é uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kindle. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kindle Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kindle? Então depois vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia Kindle Global. É um treinamento de 1 ano que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora,
fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão e é meu intercessor também, continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa, sabe, é como se ela estivesse numa prisão. E essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existem cadeias espirituais, e essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito, vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas, porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo. Amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar.
Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus, até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora, que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus, que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, aonde, Senhor, houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe.